obrigado desde já pela presença. Quero cumprimentar também os internautas do Aurélio Robles, do Face Aurélio Robles e da comunitária Vida Nova. Antes de iniciarmos a nossa exposição da noite, eu convido a todos, aos nossos companheiros aqui presentes, como também aos nossos internautas, para que nós elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga, que é o corpo de prepostos de Deus e do Mestre Jesus, e que trabalham, nos auxiliam, prestam sua colaboração aqui no Centro Espírita Pátria do Evangelho, para dizer obrigado, senhores, pela assistência que sempre recebemos, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e pela oportunidade de podermos estudar um pouquinho mais a mensagem da doutrina espírita, que é a mensagem baseada na doutrina do próprio Mestre Jesus, nos ensinamentos do Mestre Jesus. Ser conosco, inspirai-nos para que possamos transmitir o recado e aqueles que nos vêem, nos ouvem e que estão aqui possam entender. Permitir que em vosso nome declaremos aberta a nossa reunião, a nossa exposição de hoje. A nossa exposição de hoje, ela não é, diríamos assim, um tema corriqueiro. Ele é um pouquinho diferente, Até eu montando esse tema, eu cheguei à conclusão que não é um tema muito apropriado para se fazer em público. Seria um tema para a gente montar para uma sala de estudo, nós estudarmos, mas como nós não temos isso aqui, nós temos poucas reuniões presenciais, o nosso número é pouco, não dá para aumentar mais as reuniões presenciais, e o tempo que a gente tem para fazer também online também é escasso. Nós temos 2 dias nos quais, ou seja, na quarta-feira nós estudamos o livro dos Espíritos e na quinta o livro O Céu e o Inferno. Então, eu resolvi trazer aqui para a gente saber, para a gente ter noção, para a gente meditar sobre coisas que existem. Porque no Espiritismo o importante seria que nós estivéssemos constantemente pesquisando para conhecimentos novos. Não é porque nós vamos apenas ler as obras de Kardec, as obras básicas, ou as obras continuadoras, ou as obras suplementares, que nós temos aí uma gama de livros. Não é só nisso, que nós vamos procurar decorar. E quando nós estudamos, nós pesquisamos, nós mentalizamos, nós estudamos muito mais profundo quando nós vamos pesquisar, saber o porquê, como, onde, quando, Todas essas perguntas que se fazem, faz com que nosso conhecimento, cresça, os nossos cérebros raciocinem mais e a gente desenvolva. Então, é espírita estudar. Lembrar aquela colocação do Espírito de Verdade, naquela mensagem, o Espírito Consolador, Ele diz assim, ele termina a primeira mensagem assim: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Mas
Hoje o nosso tema, eu procurei fazer de tudo para resumir o tema, porque se a gente for estudar, à medida que abrimos o leque, a coisa vai longe, viu? Temos informações e mais informações. E nós procuramos estudar o complemento, como vocês vão ver aí, no livro A Gênese, de Allan Kardec. Eu estou com a edição já revisada da Simone Privati, né, que teve um probleminha nas traduções da quarta edição em diante, né, nas traduções lá do original de Allan Kardec. Ela faz uma pesquisa na primeira edição mesmo. Então, mas esse é muito bom. Já teve um problema que o Paulo César Figueiredo levantou sobre o livro O Céu e o Inferno. Eu estudei, então, ele lançou um livro, Nem o Céu, Nem o Inferno. Inclusive, eu estudei quando eu estava internado na Unicamp, viu? E não me convenceu. Não tem uma tradução correta, atualizada do livro Céu e Inferno. Mas vamos lá. O tema nosso hoje é por que nós precisamos da encarnação? Ou por que nós precisamos nos unir a um corpo se somos espírito? Ou mais correto diria-se dizer, se já somos espírito, como vocês vão ver aí para frente. Mas vamos lá na questão. No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as questões nas questões 132, 133 e 133A, falando dos objetivos da reencarnação. Esses livros, essas primeiras partes aqui, eu vou mais ler para não tomar muito tempo. Eu acredito que o pessoal conhece o livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem a perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da existência. A encarnação, desculpe. Eu precisaria ter colocado aqui, mas eu vou ler aqui antes. A encarnação tem ainda um outro fim, né? Uma outra finalidade. Há de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca ou que lhe cabe na obra da criação. Para executá-lo, é que em cada mundo eles tomam um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo, né, para tanto, concorrendo para isso, né, ele vai se adiantando. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito, como eu já li, a de pôr o espírito em condição. E em cada mundo ele toma um corpo apropriado. O nosso corpo não poderia viver em outro mundo. O nosso corpo foi projetado para viver na Terra, para nós encarnarmos na Terra. Mas vamos... Kardec comenta: a ação dos seres corpóreos
é necessário à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável na sua providência, ou melhor, previdência, tudo se encadeia, tudo é solidário. Então, tudo na lei de Deus é solidário, tudo se encadeia. Então, eu não queria comentar para não tomar tempo. O que a gente entende porque tudo se encadeia? A gente vai ver, desde do átomo, né, que compõe os minerais, até o espírito puro, tudo passou por uma série de evolução, de adaptação e cresceu. Então Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Todos foram criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea, fadigas, sem trabalho e por conseguinte, sem fadiga e sem trabalho, por conseguinte, né? Para se fazer felizes, né? Uns com os outros, sem fadiga e sem trabalho, né? Mais adiante, né? Então vamos ver a 133. Mas então, de que serve terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes consequência da imperfeição dos espíritos, quando não são invejosos, nem ciumentos, nem avaros, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que esses vícios trazem, né? Então, quando a gente já não tem mais orgulho, vaidade, avareza e inveja, e etc, todas essas vicissitudes, a gente não sofre, porque a gente vive a vida da gente sem se preocupar com a vida dos outros. Até aqui, parece que nós não termos chegado a um consenso de resposta ao nosso questionamento inicial. Se já somos espíritos, que necessidade temos de nos unir a um corpo material sujeito a todas as dores e sofrimentos que lhes são pertinentes? Se nós já somos espíritos, por que nós já precisamos unir nesse corpo? O corpo está sujeito a doenças, sujeito às enfermidades, sujeito a acidentes, enfim, sujeito a uma série de peripécias, né? Não é verdade? Então, por que nós... Mas nós ainda precisamos, né? Precisamos. O Espírito respondeu que a vantagem de seguir o caminho do bem é chegarmos mais depressa à perfeição. Isso é, não temos que repetir encarnações para aprender o que devíamos ter aprendido na outra. Mas, infelizmente, todos nós somos recalcitrantes. Todos nós somos teimosos, relutantes, e nós precisamos ser um Tomé.
enfiar o dedo na ferida para ver, né, precisamos sentir as consequências para passar. Então agora nós vamos entrar na Gênese propriamente dita. Na Gênese eu digo para vocês, eu li alguns capítulos, reli, eu já tinha lido a Gênese há tempo, mas precisei ler e reler, de voltar para eu chegar a uma conclusão. Tem coisas lá maravilhosas, diz da sabedoria de Deus, que a gente fica boquiaberto. Com licença um pouquinho, deixa eu... Então vamos continuando. Em a Gênese, vamos encontrar três referências. Uma no capítulo 7, esboço geológico, esse é o título, esboço geológico da Terra, que fala do suposto período do aparecimento do homem na face da Terra, onde se encontra alguns vestígios e é no período pós-diluviano, mas que isso não implica que o homem não tenha surgido no período antes daquele período diluviano, né? O período diluviano, que fala aqui em geologia, não é aquele dilúvio de Moisés, tem que saber, né? É um período em que a terra se alagou toda, né? E a população animal e vegetal pereceu toda, né? Então esse é um período. Depois, mas a terra até então não tinha condição, não servia de habitat para nós, né? E depois desse período diluviano que a coisa começou a se tornar, ou a face da terra começou a se tornar hospedeira para nos receber. Mas isso aqui também não responde. Diz da provável habitação do homem, ou do provável aparecimento do homem. Então ainda não dá, né? E não responde o que queremos saber. No fechamento do capítulo 10, vamos encontrar umas considerações sobre as condições da face da humanidade. O capítulo 10, ele fala de um período de formação espiritual da Terra, né? Então, ele fala do homem, da condição do homem ter vivido, né? Ele faz uma comparação aí do nosso corpo com o corpo dos demais animais mamíferos, né? Dos animais mamíferos, né? Nós temos os membros, nós temos o processo de criação, de formação do nosso corpo idêntico aos dos animais. Nós nascemos pelo mesmo processo do acasalamento de macho e fêmea. Nós temos um corpo, um organismo, nós nos alimentamos, nós excrementamos, tudo igual ao homem. Então nós nascemos, crescemos, reproduzimos e ficamos velhos, né? Vamos decaindo e depois morremos, igual qualquer animal. O que nos difere é a parte externa. Porque nós temos, os animais têm quatro manos, eles falavam, mas a gente fala quatro patas, 4 membros, né? Os membros traseiros, lá no caso dos animais, e os membros dianteiros. No caso nosso, esses membros as pernas são os membros inferiores, e os membros superiores, que são os nossos braços. Então, o que difere da gente, organicamente falando,
é a nossa compleição física. No que tange a organização dos corpos, idêntico a... Deixa eu ver aqui melhor. No que tange a organização dos corpos idêntico aos demais daquela classificação, temos os mesmos processos de procriação, reprodução da espécie, nascemos compostos com os mesmos elementos químicos, o oxigênio, né, que são os principais, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o carbono, né? Esse é a composição em todos os organismos do homem. É lógico que nós temos outra composição química auxiliar, mas não é no caso, nós não estamos estudando aqui biologia agora, no momento, né? Então, e nisto nada há que desmoralize o homem, nada que o desmoralize, pois o homem pertence à ponta mais alta da cadeia da criação animal. É o único racional. Só ele evolui intelecto e moralmente. No intelecto e na moral. Só o homem. Os animais não. Os animais o que eles fizeram há 50 mil anos atrás, a espécie faz até hoje. Houve umas modificações nas raças, foram desaparecendo algumas raças, mas a espécie animal, dentro da própria espécie, elas fazem a mesma coisa enquanto a espécie durar, né? No capítulo 11, intitulado A Gênese Espiritual, é que vamos encontrar o fio da meada, a fio da meada que procuramos, se bem que nos anteriores não deixasse de falar, mas de uma forma subliminar, muito velada. Mesmo nessas perguntas que eu li do Livro do Espírito, ele já fala que nós precisamos, a obra que nos pertence, né? Ou a parte que nos pertence, as obras da criação, né? Mas aqui na Gênesis que nós vamos encontrar, né? E que nós vamos tentar passar de forma sintética. Há na constituição do universo 3 elementos principais. Aqui eu estou resumindo bem, gente. Deus, Espírito e matéria. Vocês concordam com isso? São as 3 constituições principais no universo. São 3 classes, diríamos assim, distintas, mas que interagem uma sobre outra. Deu para entender isso aí? Deus, eterno e material, onisciente, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí a gente não tem dúvida que Deus é eterno, ele existiu de toda a eternidade, e tudo que existe foi criação de Deus. Aí também acho que não tem dúvida, né? O Espírito, ele é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, porém perfectível, destinado à perfeição. Também, isso no Espiritismo nós cansamos de falar, né? Nós cansamos de falar. Então, acho que não há como... Agora, a matéria pode se definir, pode-se definir a matéria como o elemento geral do universo, pois em qualquer lugar do infinito a encontramos e em maior ou em menor quantidade, mas nós vamos encontrar a matéria.
porque ela existe em vários estados que nós estamos distante até de imaginar que aquilo é matéria. Por exemplo, nós estamos respirando o ar é matéria? É. A luz é matéria? É matéria. Esses são os estados que nós conhecemos. Nós conhecemos a matéria sólida, líquida, gasosa. Isso nós temos condição, mas existe matéria em outras dimensões, com outras definições, que nós não temos condição nem de ver. Se fôssemos viajar por outros mundos, ou mesmo no nosso mundo, nós não temos essa condição de ver. Então não dá nem para definir onde que a matéria vai. Então vamos aqui ver uma colocação do Leon Denis, né? Ele diz: o princípio inteligente, ou o espírito princípio inteligente, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, né? Acho que eu não coloquei o agita-se. Sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Aqui faltou esse agita-se no animal. Mas isso aí a gente está cansado, você vê, acho que por isso eu pulei, né? No digitar isso aqui. Então, esse é o princípio. Mas o Kardec fala lá na Gênese, ele dá um toque nisso aí. Ele fala do espiritualista que eu não quis colocar para não alongar muito a palestra, do espiritualista que admite que o homem, o espírito, ele progride no animal. Aqui ele fala no vegetal e no mineral, né? Então progride no mineral e no vegetal. Mas Kardec só fala ali, só faz uma citação por cima daqueles espiritualistas que já naquele tempo, antes de Kardec, já falava da encarnação do espírito, começando no animal. No animal, ele começa uma vida de consciência do eu, né? Que os animais têm consciência do eu. No vegetal não teria, no mineral apenas seria poder de agregação, de atração, né? Que desenvolve ali. Mas vamos seguir. Daí podemos deduzir que em sua criação, deixa eu pôr o óculos aqui e ler, e vai ficar melhor. Então daí nós podemos dizer aqui está aqui. Daí podemos deduzir que em sua criação, período que Kardec chama de incubação. Kardec, né, ele se refere, aí fala que é uma espécie de incubação do espírito. O espírito dependeu da matéria em suas diferentes transformações e estados, né? A matéria é um elemento maleável para, segundo as citações de André Luiz, em várias de suas obras nos livros, né, da edição Nosso Lar, em várias obras o André Luiz fala da união do corpo no mineral, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos. Mas em outros livros ele fala
ele fala da evolução no vegetal, né? Então nós vamos, segundo o André Luiz, nós vamos trabalhar o desenvolvimento das nossas várias faculdades, né? Para que nós venhamos a desenvolver as faculdades futuras. Então nós trabalhamos, passamos por todo esse período, é um treinamento, né? Um treinamento, porque nós vamos desenvolver a faculdade, né? Assim fica claro que a matéria, segundo a criação divina, foi criada para receber o Espírito e lhe servir de elemento de sua atuação e crescimento. Então, a segunda coisa que Deus criou, né, foi a matéria. É o segundo elemento do universo. Ou seja, a primeira coisa que Deus criou, a matéria em todas as suas extensões, em toda a sua dimensão, em toda a sua diagramação, em todas as suas condições, a sua variedade. E é um elemento maleável, que pode ser trabalhado, que transforma e que não se destrói também, né? Que vai e volta. Deixa eu passar aqui também. Quando o espírito atinge a categoria hominal, além das faculdades todas já ensaiada e pré-desenvolvida, ele é dotado, os espíritos, são dotados por outras faculdades inerentes ao ser humano, como a presciência, a mediunidade, a função psíquica, etc. Coisa que não tem nos animais, né? Uma presciência, não? Os animais têm amor, mas ele não prevê o futuro, ele não fala das coisas não conhece a Deus. Isso é uma pergunta no Livro dos Espíritos, se alguém se recordar qual é, que eu acho difícil, eu não me recordo qual é. Os espíritos conhecem, ou melhor, os animais conhecem a Deus? Não. Para ele, o homem é o Deus, né? Então veja a responsabilidade nossa com os animais, né? Para ele, o homem é Deus, né? Então, quando o homem chegou aqui na condição humana, as primeiras encarnações já foram na Terra, mas a primeira condição no reino hominal não acontece mais na Terra, acontece nos mundos primitivos, né? Então, mas nas primeiras encarnações, o homem já tinha pré-desenvolvido as faculdades, que a gente estudando as obras de André Luiz, a gente vai entender, né? Vai entender que nós tivemos aquilo trabalhando. No livro No Mundo Maior, Entre o Céu e a Terra, o espírito lá, não sei se é Calderaro, que fala assim, no riacho correndo, o homem desenvolve, o espírito desenvolve sua mobilidade. Na árvore, ele consegue assimilar as providências divinas. Eu estou falando com palavra minha. E ele fala, o macaco, guinchando seus primeiros ecos e quase que imitando a voz do homem, está treinando sua laringe para depois um dia ter a voz articulada. E a fêmea do tigre, né, ela aproximando e defendendo a sua cria, está desenvolvendo o amor de mãe. É mais ou menos isso, né? Então, o homem chegou a homem já trazendo das classes inferiores, porém ele não tinha
não pensava, né? Não tem o pensamento contínuo, o animal não tem o pensamento contínuo, ele não tinha noção da existência de Deus, toda coisa que diz ali na Gênesis, fala que quando o homem chegou à condição de homem, né? Ele foi dotado das faculdades que lhe faltavam, que é o pensar em Deus, é a mediunidade, eu coloquei por minha conta, mediunidade e as condições psíquicas, porque nós sabemos que hoje nós atuamos muito pelo pensamento. Nossa condição, nossa atuação psíquica pesa muito na nossa economia evolutiva. E à medida que nós formos evoluindo, nós vamos percebendo que o nosso pensamento é importante. Gente, deu para ter uma noção até aí? Deu para entender mais ou menos, né? Nessa fase, o espírito se torna senhor de si, vai continuar atuando sobre a matéria, mas agora com domínio total sobre esta. É lógico que essas qualidades estão em fase de desenvolvimento, tem de ser trabalhada. Então, na condição que nós somos de homem agora, nós já temos condição de dominar a matéria. Nós somos dominados muitas vezes pelo impulso do nosso corpo, porque nós relaxamos. No dia que nós pensarmos nisso, nós melhoramos. À medida que o espírito vai evoluindo intelectual e moralmente, assim que ele se aprimora seu corpo, dotando de novas qualidades para prosseguir a sua evolução. Novas faculdades, né? Novas faculdades e novas condições vão aparecer. Porque a matéria foi criada em função do homem. O homem, né, espírito, estou dizendo o homem espírito, ser o princípio inteligente. A princípio ele dependeu da existência da matéria para sua formação, aquilo que Kardec chamou de incubação como espírito. Mas uma vez nós chegado à condição de homem, né, de ser racional, que raciocina, melhor dizendo, a matéria foi colocada à nossa disposição. O Deus nos deu os primeiros corpos, né? Deus nos deu os primeiros corpos. Porém, nós vamos atuar sobre o nosso corpo. O nosso corpo hoje como está, um pouco mais bonito, né? Ou um pouco menos feio, né? Podemos dizer assim. Ele está como está, porque nós, como espírito, fomos trabalhando, fomos melhorando. O homem primitivo tinha o corpo quase que coberto de pelo, né? Tinha toda a sua grosseria. Mal ele dominava as mãos. Hoje nós dominamos, e hoje até sem mãos tem gente que domina com o cérebro. Então aí fica bem claro o domínio que o homem tem, a atuação que o homem tem sobre a matéria, né? Sobre a matéria e sobre o seu cérebro também. Deus nos deu uma qualidade perfectível de forma latência, mas à medida que nós fomos crescendo, nós fomos desenvolvendo também a nossa inteligência. Deus, na sua sapiência, fez com que nós nos uníssemos na matéria para que nós aprendêssemos a trabalhar pela nossa inteligência. Nós somos responsáveis pelo mundo, somos responsáveis por tudo que existe ao nosso redor e somos responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa inteligência. É lógico que nada existiria se não existisse Deus. E eu quero dizer o seguinte: Kardec,
lá pelas tantas, lá no capítulo, nesse capítulo, eu não sei se eu anotei aqui, ele fala que há uma teoria de que quando o homem veio viver no mundo, ele se aproveitou, se serviu de corpos que já tinham sido desenvolvidos pelo macaco. Dá para entender? Porque tinha toda a semelhança do homem. Então, os nossos primeiros corpos eram muito semelhantes ao do macaco. Talvez saiu da própria raça. Mas com a atuação do espírito inteligente, os corpos foram modificando. Hoje, nós ainda somos feios, como eu falei, mas não somos tão feios quanto os macacos, né? Quanto os macacos. Assim sendo, nós vamos desenvolvendo, né? Gente, alguma dúvida? A proporção em que o espírito se eleva também se desmaterializa. Eu estou terminando. Se utiliza a ponto de o espírito não precisar mais de corpos compactos, culminando com a desagregação do mundo material. Então, eu estou praticamente fechando aqui a minha exposição. O espírito vai evoluindo, o espírito do homem vai evoluindo, e ele vai precisando cada vez menos de corpos grosseiros, vai tendo cada vez corpos mais delicados. Os nossos corpos de hoje, será que vivia no tempo das cavernas? Sobreviveria? Viveria, né? E isso tudo é influência do espírito. Influência do espírito. Mas ele vai se desmaterializando a ponto de chegar em mundos superiores. A gente não sabe qual é o ser desencarnado e o encarnado, porque eles se assimilam muito, se aproximam muito, e nós agora, com a nossa condição, é lógico que lá saberemos quem é encarnado, porque haverá diferença, mas essas diferenças são muito sutis que não seria perceptível para os nossos órgãos grosseiros de hoje. Eu quero dizer o seguinte, só uma coisa que eu coloquei aqui estudando aí, mas eu não quis colocar também para não entrar muito no detalhe. O homem, o espírito, nós dependemos de Deus, né? Por Deus. Então, mas Deus precisa do homem. Há uma colocação na Gênesis que eu achei muito perfeita, eu gostaria até de colocar mais, para não ficar muito longe, que o homem, que Deus precisa dos espíritos. Porque se Deus não tivesse criado os espíritos, aonde Deus ia atuar sempre sua eternidade sobre o material bruto, sobre minerais e sobre planta. Se bem que na planta já tem o princípio espiritual, né? Ele ia viver, já imaginou, se não existisse o espírito, se ele não tivesse, nem a sua existência teria sentido. Para quem não estuda isso, falar isso parece muita coisa, mas se não existisse o espírito, não teria razão de existir Deus. Deus criou o espírito para ele atuar sobre os espíritos, né? Porque a matéria, como eu já falei agora lá atrás, ele confiou aos espíritos, né? Então, como se não tivesse a matéria também, o homem, o espírito não teria se desenvolvido. É lógico que chega um ponto que o homem pode viver sem o mundo material, mas a princípio ele precisou da matéria. A matéria foi o seu estágio de incubação para ele se formar. Então, Deus precisa de nós como espírito, nós dependemos de Deus, mas ele precisa, porque senão não tem a lógica existir Deus, se não existisse o espírito, que é ser inteligente, que ser
progressivo, ser evolutivo, né? Não existia. Vocês concordam com isso ou ficou dúvida nessa dizer que Deus, se não tivesse o Espírito, não tinha razão de existir Deus? Porque os demais não são seres inteligentes, né? São seres agregados de uma matéria maleável. Assim fica claro que a matéria, segundo a criação divina, foi criado para receber o Espírito e lhe servir de elemento para a sua atuação e desenvolvimento. Então a matéria foi criada, embora foi criada antes do homem, mas foi criada para que quando o homem chegasse aqui, quando nós chegamos no mundo, o homem chegou, ele tinha tudo. Deus, sapiência infinita, previu tudo que o homem ia precisar e criou. Quando nós chegamos aqui, o mundo estava pronto. Quer dizer, ainda de uma forma grosseira, porque aí caberia ao homem desenvolver o resto. Mas a matéria foi criada em função para o Espírito, para que o Espírito atuasse e trabalhasse, que ele lhe servisse de primeiros habitats na sua incubação e que depois o homem trabalhasse. Agora, qual será o destino da matéria? Quando o Espírito vai evoluindo, ele chega num ponto que ele não precisa mais do corpo grosseiro, ele não precisa mais da matéria. Então, ele passa a viver um mundo espiritual onde o espírito afim se reúne. É um mundo espiritual que é um mundo até, mas não é um mundo compacto, não é um mundo concreto. É um mundo que só os espíritos podem ver. Nós podemos passar por ele, nós não entendemos. Esses são os mundos espirituais. E existem muitos mundos espirituais, embora não são mundos, dizíamos, localizados, são mundos onde se reúnem os espíritos. E existem milhões, bilhões, trilhões ou quatrilhões de mundo espiritual, conforme se reúne o espírito, mais ou menos. E Deus está presente nesses mundos todos? Tá, sim, Deus é onipresente. Em todos eles, Deus está presente. Então, vamos lá. O que acontece com o mundo que se desintegra? Ele se acaba? Essa é a pergunta final. Será que o mundo se desintegra um dia a Terra, daqui uns 14 bilhões de anos, mais ou menos, previsto, a Terra vai desaparecer? Nós temos que correr para acompanhar, porque senão nós temos que voltar para outro mundo grosseiro, porque a Terra vai desaparecer, vai se desintegrar. E essa Terra vai se desintegrando, o que vai para onde? O que acontece? Simplesmente desaparece no universo? Não. Ela volta à condição de poeira cósmica, indo sua matéria desintegrada formar outros mundos ou outros corpos, né? Em mundos em formação ou em mundos existentes. Então a matéria, ela é maleável e transformável. A Terra tem um destino de levar-nos a uma condição perfeita. O dia que ela cumpriu, se desintegra e volta para trás, fazer parte da poeira cósmica universal, formar novos mundos, formar novos corpos, né? Isso como eu disse, é questão de um estudo perfeito. E encerramos com essa colocação de Lavoisier, que viveu em Paris de 26 de agosto de 1743 a 8 de maio de 1793, né? Viveu 55 anos, né? 50 anos, né? Viveu 50 anos. A vida... Então ele diz, na natureza nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. O Lavoisier era químico. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, o que eu tinha para apresentar. Agora nós vamos para o parte, né? Obrigado pela atenção. Eu não sei se contribuiu em algum conhecimento para vocês, viu? Mas era isso que eu tinha.